né? Que é o copastor aqui da sede. Ele está com a oportunidade para ministrar a palavra de Deus nesta noite. A igreja fica orando, irmãos, para Deus falar conosco através do servo dele. Amém? Glória. É mesmo, Jesus. Tem misericórdia dele. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu cantar um corinho, né? Para acalmar os ânimos, né, irmão? No momento em que aceitei a meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não sinto mais rancor. Aprendi a amar o próximo também. Perdoar aquele que me ofender. Deus ama você, e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprende a perdoar o teu irmão. Viverá. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Queridos irmãos, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os amados, apesar de ser sempre desafiador, pelo menos para mim, pregar a palavra de Deus, mas ao passo que é desafiador, não deixa de ser honroso, não é? Trazer a palavra de Deus, estar com os irmãos aqui reunidos para adorar a Jesus. Certamente os irmãos estavam aguardando a continuidade da série do nosso pastor, mas ele vai continuar, amém? Acredito que nas próximas quartas, ele estará aqui. Hoje vocês vão ter paciência com esse motor 1.0, amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos? Por favor, convido a todos a abrirem as vossas Bíblias em Provérbios capítulo 6, versículo 16, 17, 18 e 19. Provérbios, capítulo 6, versículo 16, 17, 18 e 19. Todos acharam, irmão? Diga amém. Todos acharam? Diga amém. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Amém? Meus irmãos, Provérbios é um dos livros que a gente conhece dentro da classificação bíblica, não é? Como um dos livros sapienciais, porque ele se preocupa, claro, a palavra de Deus diz, Timóteo inclusive vai expor isso, 1 de Pedro também vai expor isso, a palavra de Deus completamente é inspirada. O Espírito Santo inspirou os escritores, inclusive mais de 40 escritores estão registrados como participantes
nesta histórica e seleta reunião de livros, não é? Santos de Deus, que nos instrui, que nos dirige a uma vida melhor aqui e nos prepara para uma vida melhor no céu, não é? E Provérbios é esse livro que, também inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele aponta caminhos que são caminhos que nos levam a uma melhor vida, por exemplo, moral, uma vida melhor no âmbito moral, no âmbito da ética, no âmbito espiritual também, no âmbito, por exemplo, da boa relação humana, não é? Como a gente se relacionar com as pessoas. Provérbios tem essa propriedade, né? De nos apontar caminhos morais, comportamentais, de como a nossa vida deve se conduzir aqui, nesta terra, ou neste mundo. O capítulo 6, lógico, não precisamos fazer resumos, porque toda a igreja conhece o livro de Provérbios, mas um dos maiores escritores de Provérbios é o rei Salomão. E entre eles, o capítulo 6 é um dos capítulos que é escritos pelo rei Salomão, Provérbios, que ele escreveu. Inclusive, se os irmãos pegarem, por exemplo, no capítulo 6, versículo 1, se estiverem com a Bíblia aberta, acompanhem, por favor. A gente não vai ler todo o texto, porque a gente vai se deter nesses versículos que lemos. Mas só para efeito de introdução, o capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 3, veja que o capítulo 6 inteiro, ele vai tratar de diversos assuntos, pelo menos 3 assuntos. Até o versículo 19, são 3 assuntos. Aí depois você tem o versículo 20 em diante, ele vai falar já da questão do adultério, né? O jovem que deve ter cuidado com a mulher adúltera. Enfim, os irmãos vão acompanhar a partir do versículo 20, por exemplo. Mas no capítulo 6, versículo do 1 ao 3, os irmãos vão ver o escritor mandando os servos de Deus ter cuidado, por exemplo, na sua representação em relação ao outro, como a questão do fiador. Para você ter cuidado em ser fiador de outra pessoa. Do versículo 4 até o versículo 11, ele vai falar sobre a preguiça, não é? Pode ler aí do versículo 4 ao versículo 11. Ele inclusive vai dizer assim, ó, aquele versículo célebre, desde pequenininho nas crianças a gente aprende. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Isso está no versículo 9. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. E detalhe, ele deixa claro, a preguiça leva o homem a preguiça leva o homem à pobreza. Está no versículo 11. A preguiça leva o homem à pobreza. Dos versículos 12 ao versículo 19, você vai ver agora a exposição de práticas maldosas que são produzidas por nós, seres humanos. Eu vou enfatizar esta palavra, por nós, seres humanos. Nós produzimos porque a nossa natureza ela é inclinada para a maldade. Lógico, o Espírito Santo que está em nós, a partir do momento que decidimos por Jesus, aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós e ele estimula a produção do fruto do Espírito e suas virtudes. Está lá em Gálatas 6. Ele é capacitador e transforma as nossas vidas. E essa transformação, Provérbio vai dizer também que a vereda do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até um dia ser perfeita. Ninguém é santo para sempre. Aliás, desculpe, ninguém é santo de uma vez por todas. A gente é santo hoje, amanhã um pouco mais, é algo progressivo. A santificação é um processo progressivo. Então, essa transformação, ela é de glória em glória mesmo. Hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, e Deus vai transformando as nossas vidas. Quem dá glória a Deus por esta palavra? Mas essas práticas aqui, elas são vistas corriqueiramente entre os humanos. Mas antes de comentá-las, eu gostaria de propor algumas observações aqui entre nós. Primeiro, lembrar que esse texto, do versículo 15 ao 19, que a gente leu agora, é um texto que nos reporta para todos os aspectos relacionais que temos. E aqui eu colocaria tanto no vertical como no horizontal. No vertical, a nossa relação com Deus. Fica comigo, relação com Deus. Por que relação com Deus aqui? Porque, veja que ele começa dizendo, das 6 coisas, o Senhor que aborrece, e a 7ª, o Senhor
dando-nos a entender de que essa é uma orientação divina para aqueles que querem ser seus seguidores. Ou seja, se você ama a Deus, se você quer servir a Deus, é preciso que você atente que estas práticas não fazem parte do rol de práticas propostas pelo Senhor para o seu povo. Então, assim sendo, dentro dessa relação vertical, está exposto aqui, ou implícita ou explicitamente, mas exposta para a gente, que Deus é o centro deste combate a estas práticas, revelando para a gente que não são práticas aceitáveis dentro daqueles que dizem compor o seu reino. Não pode. É uma proibição, terminantemente proibido. E também no âmbito horizontal. E aqui é onde vai ser o nosso foco, que é o relacionamento interpessoal. E pense numa luta que esse relacionamento representa. Nosso relacionamento com Deus é extremamente complexo também, porque Deus sabe a nossa natureza. Sabe ou não sabe, irmão? Todo mundo aqui tem aquela portinha que, se não estiver vigiando, se ela abrir um pouquinho, eita Jesus, né? Só a graça. Então a gente tem que estar em contínua vigilância. Essa relação entre nós e Deus é complexa também, mas a gente tem que lembrar com detalhe: Deus é soberano, Deus é maior, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é tolerante. E aí a gente se arrepende, chora, Ele perdoa a gente vai se guiando, Ele dá uma liçãozinha boa, a gente aprende, a gente segue, e assim vai. Agora, o problema é quando este relacionamento é no âmbito horizontal. É quando o relacionamento é entre pessoa com pessoa. É a gente, a nossa relação entre pessoas. E estas práticas aqui, se os irmãos observarem, que Deus, através do escritor, combate, são comportamentos vistos em relacionamentos interpessoais. E é por isso que eu quero deixar pelo menos 5 observações em relação a isso. Primeiro, não fuja dessa realidade. Você nasceu para viver em companhia das pessoas. O isolamento não é solução. Todos nós que estamos aqui, como seres gregários, fomos compostos pelo Senhor para vivermos em sociedade. O mais isolado que seja, o ser humano mais isolado que tem aqui nesse recinto, ele se relaciona no mínimo com sua família dentro de casa. Para você perceber que todos nós somos formados para nos relacionarmos uns com os outros. Ninguém nasceu para ficar isolado. Se há um isolamento anormal, pode haver uma patologia, um problema emocional que precisa ser acompanhado por terapeuta, psicólogo, porque o ser humano não foi feito para ficar isolado. Então, nesse aspecto, a pessoa precisa procurar ajuda. E quem está à sua volta precisa também estimular essa ajuda. Diga amém por isso. Todos nós somos compostos por Deus para sermos companheiros uns dos outros. Vou dar um exemplo aqui, que é o primário. Que é o exemplo primário. Quando Deus formou o homem, Adão, Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntura, que esteja como diante dele. Deus disse assim: não vai ser bom esse homem ficar sozinho. Eu vou ter que fazer uma companhia para ele. Vários textos eu poderia citar aqui como exemplo. Atos 2:47, para mostrar-lhe que a igreja, os que criam estavam juntos. Isaías 41:6, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça. Eclesiastes 4:12, um cordão de 3 dobras é mais difícil de romper. Eclesiastes 4:9, é melhor 2 do que 1. Então veja, toda a palavra mostrando para a gente que o caminho do isolamento é desnecessário. Não procure esse caminho. Primeira observação que eu quero fazer, para a gente comentar rapidamente estes comportamentos aqui. Nós não fomos feitos para ficarmos isolados. Fomos feitos para ficarmos em companhia, em sociedade. Somos seres gregários. Segunda observação. Mesmo sabendo disso, que todos nós aqui fomos formados para vivermos em sociedade, é preciso entender que dentro desse grupo social, cada pessoa possui as suas características peculiares. Nós não fomos feitos em série. Todo mundo aqui tem a sua particularidade. Todo mundo aqui tem o seu jeitinho de ser. Tem ou não tem? Todo mundo aqui tem uns que é mais sorridente, tem uns que é mais fechadão,
Tem outros que são mais simpáticos, tem outros que são mais quebrantados, outros que são mais durão. Mas não quer dizer que ele não está sentindo dentro, não é? Cada um tem a sua forma de expressar as suas emoções. A gente pode dar exemplo aqui. Moisés, 12:3 de Números. Não houve, diz o texto 12:3 de Números, que não houve homem mais manso na terra como Moisés. Mas os irmãos estão lembrados quando o povo aperreou ele com a idolatria? Quando ele desceu do monte, pegou as placas, foi o quê? Foi ordem que ele botou no negócio, foi? Ficou brabo o homem. Porque veja que mudança emocional. Nós somos compostos disso, dessa mudança emocional, e faz parte. Você tem um Pedro, por exemplo. Pedro disse assim: de jeito nenhum eu te negarei, Senhor. Mesmo que todos te deixem. Isso está em Mateus 26:33. Mesmo que todos te deixem, eu jamais te deixarei. Aí Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes, antes que o galo cante 3 vezes, tu vais de me negar. Negou ou não negou? Pronto, aí daqui a pouco Pedro está chorando amargamente, porque negou. E esse mesmo Pedro que disse que não deixava Jesus por nada, se aperreou com um soldado, cortou a orelha. Isso está em João capítulo 18, 10 e 11. Por conta dessa efusão emocional dele, para demonstrar que cada um possui sua característica, dentro dessa peculiaridade, dessa personalidade. Salmo 139, o salmista vai dizer que todos nós somos formados, e no livro dele está escrito tudo sobre a gente. Tudo. Tudo ao seu respeito está escrito no livro de Deus, do jeito que você é. Então, cada um aqui tem a sua peculiaridade. Nós não fomos feitos em série. Primeira coisa, só para lembrar, não se preocupe em se afastar de ninguém. Segunda coisa, todos nós, mesmo pertencentes a um grupo social, temos as nossas peculiaridades. E é improvável que alguém consiga mudar. Não tem como você mudar a sua personalidade. Eu não tenho como forçar as pessoas a serem como eu sou. Eu não tenho como fazer as pessoas pensarem como eu penso. Eu tenho como ensinar a palavra, dizer, está escrito aqui. Se a gente obedece aqui, a gente não está obedecendo ao homem, a gente está obedecendo a quem? A Deus. Então, dentro deste grupo social, cada pessoa possui a sua peculiaridade. Terceira observação. Dentro destas relações interpessoais, todos nós precisamos entender que a reciprocidade fará parte. Jesus disse em Mateus 7,14: tudo que quereis que os homens vos façam, faça você também. Aí eu vou ser repetitivo, porque eu sempre, uma vez ou outra eu cito esse versículo. Mas tem tanta gente exigindo amor, tanta gente exigindo visita. Ninguém me visita. Mas quantos você já visitou? Tanta gente, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas você ama quantos? E quer quantos? Veja, o texto está dizendo, Jesus, não sou eu, é Jesus que disse. Se alguém estiver achando duro essas palavras, reclame com o dono da palavra, porque eu só estou citando o que Jesus disse. Jesus disse assim: tudo que quereis que os homens vos façam, faça você também. Eu pergunto e os irmãos me respondem. Quem quer amor tem que... Quem quer respeito tem que... Quem quer perdão tem que... E fim de conversa. Dá para dar um glória a Jesus por essa palavra? Não tem outro arranjo. É o que Jesus disse. Se estiver achando ruim, vai reclamar com Jesus. É a palavra. Eu só estou citando. Eu não trouxe aqui... E eu gosto do estudo profundo da palavra de Deus. Eu queria ter a profundidade dos pregadores, mas eu estou trazendo apenas, estou citando a palavra, eu não estou trazendo nada novo. Estou citando o texto. Quarta observação. O autoconhecimento é essencial para relações equilibradas. É por isso que não adianta você se preocupar em se afastar de ninguém. Preocupe-se em se conhecer. Porque se você se conhece, vou dar uma listinha aqui, se você se conhece. Você vai melhorar a sua qualidade de vida. Você vai gerar relações pessoais, interpessoais mais saudáveis. Você não vai ser um peso no lugar que você chegar. Eu não sei se... Eu acho que aqui não tem não, irmão. Tenho certeza que aqui não tem. Não tem. Só tem lá para as bandas de onde, meu Deus? Não sei nem o que diga, qual a cidade que eu digo. Hã?
Só do outro lado do mundo, só tem lá do outro lado do mundo. Aqui não tem, não. Não tem aquele tipo de pessoa, quando chega, pesa o ambiente assim? Você diz assim, eita, chegou fulano, minha gente, eita. O ambiente chega a ficar pesado. Sabe o que é isso? As pessoas já conhecem a sua forma de abordagem e seu estilo de ser. E as pessoas não estão mais aguentando. Aí Deus hoje trouxe aqui para alertar minha filha, meu filho, procure se autoconhecer, ver as suas deficiências, onde você pode melhorar para que a sua convivência com os demais seja mais agradável e perfeita. Relações saudáveis. Outra coisa, quando você se autoconhece, você acaba conhecendo as suas inclinações. Quando a gente se autoconhece, a gente acaba entendendo onde é que a gente é mais fraquinho. Ah, tem gente que tem a capacidade de suportar certas coisas em umas áreas, mas não suporta em outras. Então você, quando se conhece, você sabe a portinha que tem que estar fechada direto. Diga glória. Eu não quero citar nome de tipo de coisa, né? Eu vou citar nomes mais abstratos para os irmãos entenderem. Tem gente que não pode ver uma pipoca. Não é? Sabe que não pode, é hipertenso, é muito sal, mas não pode ver. Então, para ele ficar bem da pressão, ele tem que cortar a pipoca. Diga glória. É isso. Está entendendo o que eu quero dizer? Você sabe a porta que precisa fechar para agradar a Deus. Todo mundo tem a sua portinha. Tem ou não tem? Todo mundo aqui é santo para Jesus. Mas Jesus sabe a nossa santidade. O nível da nossa santidade Ele conhece melhor do que todo mundo aqui. Além de conhecermos as nossas inclinações, se autoconhecer nos ajuda a tomar decisões mais conscientes e compreender melhor os nossos semelhantes. Não estou dizendo que você tem que suportar tudo das pessoas. Mas eu estou dizendo que você, quando se autoconhece, conhece as suas deficiências, as suas qualidades, as suas virtudes e as suas desvirtudes, você acaba tendo a capacidade de compreender melhor o seu semelhante. A gente não posa mais santo que o outro. A gente não posa mais como se fosse melhor do que o outro. Por quê? Porque eu sei as minhas deficiências e eu sei que o outro também tem a dele. E junto a gente cresce, e junto a gente ora, e junto a gente lê a palavra, e junto a gente estuda a Bíblia, e junto a gente vai para o céu. Sabe um que conhecia a sua natureza, se autoconhecia? É o apóstolo Paulo. Abra a sua Bíblia. Se puder botar aqui, Marconde. Romanos 7, 17 e 24. A gente vai ler esse texto todinho. Todos juntos. Eu vou contar até 3. Veja como Paulo se conhecia, se autoconhecia. Veja como é importante o autoconhecimento. Romanos 7, 17 e 24. Todos juntos, 1, 2, 3 já. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o que querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Todos juntos? O mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O último versículo, todos juntos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja, o apóstolo Paulo sabia as suas imperfeições. Ele sabia dessa luta constante que havia. Ele diz assim: no meu interior e no meu entendimento, eu amo a lei de Deus. Mas aqui,
quer combater contra este desejo que eu tenho. E aí? Se ele clama miserável homem que sou, ele sabe a pressão que ele sofria. Aí é por isso que eu digo, o apóstolo Paulo, como servo de Deus, homem como nós, todo mundo aqui sabe a sua natureza. Por isso a importância de conhecer você se autoconhecer. Às vezes, irmão, me permita dizer uma coisa, o senhor me permite dizer um negocinho aqui? Posso dizer, irmão? Veja, às vezes a gente quer conhecer mais os outros do que a gente. A gente sabe tudo do outro. Tu viste o que aconteceu com fulano? Fulana? Fulana já deixou isso e aquilo outro? Fulano já está assim, assim, assim? Tu viste aquilo de fulano? A gente sabe mais as coisas dos outros do que a da gente. Aí a gente se perde. Quando viu, já está longe da lei de Deus e está fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas nesta noite eu quero, junto com você, levante a sua mão para o céu e diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga assim: sobre a minha natureza reinará o Espírito de Deus. Quem dá glória a Deus por isso? Aí vem aquela cajadada abençoada de Jesus em Mateus 7,13. O que é que Jesus diz lá? Antes de tirar o argueiro do olho do teu próximo, meu filho, tira primeiro do teu. Antes de olhar o que é que está acontecendo com o outro, olha primeiro como é que está a tua vida. Como é que está a minha vida? Deixa eu me autoanalisar. Veja o que diz Paulo aos Coríntios acerca da Santa Ceia, lá em 11 de 1 Coríntios. Examine-se, pois, o homem. Você vai se autoexaminar. Autoconhecimento. Senhor, eu sei. O pastor não sabe. A minha dirigente não sabe. Os irmãos aqui não estão sabendo. Mas tu sabes o que se passa em mim. Tu sabes que eu luto contra aquele vício. Tu sabes que eu luto contra aquela prática. Tu sabes que eu estou lutando contra isso. Eu fiz, Senhor, eu pequei, eu desobedeci. Mas tu sabes que eu estou como Paulo, lutando, querendo vencer. Me ajuda, Jesus. Eu estou te dizendo, não adianta me esconder de ti, porque diante de mim o meu pecado está. Davi disse assim: eu corro para um lado, corro para o outro, quando eu vejo o meu pecado está diante de mim. Sabe o que é isso? Autoconhecimento. Diga a pessoa que está do seu lado: o autoconhecimento é a chave da vitória para a liberdade. Eu falei 4, né? São 6 só, para a gente comentar rapidamente essas 6 práticas aqui, essas 7 práticas, que nem precisa comentar, porque elas são autoexplicativas, né? Mas só para a gente conversar um pouquinho sobre a palavra aqui. Outra questão sobre essa relação interpessoal, além de você não precisar se preocupar em fugir das pessoas, além de você entender que cada pessoa tem seu jeito de ser, além da sua relação interpessoal ser respaldada, envolta de uma reciprocidade indispensável, o autoconhecimento para o equilíbrio das relações, você também tem que entender que a relação interpessoal, relação entre pessoas, por vezes, pode desequilibrar ou equilibrar a tomada de decisões. Às vezes, no calor ou no afã da ocorrência, a gente não para pensar e toma decisões precipitadas, por conta da pressão popular. Aconteceu com Moisés. Moisés, ao invés de falar a rocha, fez o quê? Fez o quê? Feriu. Está lá em Números 20, do 1 ao 13. Porque o povo aperreando Moisés, pá, dá logo a esse povo. Davi diante de Betseba. Capítulo 11, 2 Reis, 2 Samuel. O rei estava passeando no terraço quando olhou Betseba, a jovem esposa de Urias. Misericórdia. A jovem esposa de Urias. Quando chega lá, ele está passeando no terraço, quando olha, diga assim: vai buscar essa mulher, eu quero ela. Veja, irmãos, dentro da perspectiva espiritual, Davi poderia ter resistido, mas a impulsividade humana, a falta de controle e a pressão exercida sobre ele
fez com que ele pecasse contra Deus. Eu estou falando de Davi, mas não é me excluindo você não. É a gente colocando todo mundo no mesmo bolo aqui. Diga comigo, porque está todo mundo sujeito. Aquele que está em pé, meu filho, diz a Bíblia, olhe, cuide para que não... Então veja, outra decisão interessante, mais equilibrada de Davi, está em 1 Samuel 24, 1 ao 22. Quando ele tem a oportunidade de matar Saul, seu perseguidor, mas ao invés disso ele faz o quê? Corta apenas um pedaço do seu manto para mostrar a Saul. Ele ainda sentiu, né? Ele ainda sentiu, a sua consciência ainda pesou. Mas mesmo assim, veja, a atitude equilibrada antes de tomar a decisão. Então, relacionamento interpessoal, querido, querida, tem que pensar muito. Eu não aguento mais meu marido, eu vou deixar. Pensa mais um pouquinho. Ah, meu Deus, meu filho, vou botar de casa para fora, não aguento mais. Tem cuidado, pensa mais um pouquinho. Vou deixar esse emprego, não aguento mais. Ô meu filho, tu tem outro? Tu já tem outro em vista? Vou deixar esse emprego que eu não aguento mais esse emprego. Meu filho, como é que você deixa o passarinho voar sem ter outro na mão? Atitudes interpessoais, comportamentos interpessoais, precisa ser pensado com equilíbrio. Sexta e última observação para a gente entrar rapidamente nesses comentários dessas práticas aqui. Por que eu estou antecipando isso? Porque estas práticas aqui, que em Provérbios está registrado, é práticas claramente, flagrantemente, em combate a práticas que prejudicam a nossa relação de fato interpessoal. Então veja, a sexta observação que eu faria é essa. Não se pode, numa relação interpessoal, exigir que as pessoas do meu grupo social pensem como eu penso. Eu não posso exigir que uma pessoa seja como eu. Eu já disse e torno a repetir. Deus não nos fez em série. Deus nos fez individuais, personalíssimos. Cada um aqui tem um jeitinho de ser e Deus sabe. E é por isso, irmãos, é por isso que nós não podemos exigir que as pessoas pensem iguais a gente. É muita gente, escute bem isso aqui, para a gente terminar essa parte. É muita gente vivendo oprimida, porque se não agradar a A e a B, vai perder a amizade. Ah, meu Deus, se eu não fizer assim direitinho, vou perder meu amigo, minha amiga. Vive com medo, sabe, de perder a pessoa. Perde a autenticidade, perde o jeito de ser, o seu perfil, ninguém conhece mais porque você copia flagrantemente a pessoa. Tem gente que é tão amigo que imita, copia completamente como a pessoa é. Porque não sabe viver descolado da pessoa. Sabe o que é isso? Dependência emocional em alto grau. Aí vive deprimido, sentimento de inferioridade, acha que as pessoas não gostam dele porque essa pessoa não trata ele bem. O sangue de Jesus tem poder. Ninguém é igual a ninguém não, irmão. Num grupo social, lógico, a gente tem regimentos a seguir, regras a cumprir, objetivos a alcançar juntos. E a Bíblia diz que todo mundo que cria igreja primitiva estavam juntos. Mas dentro desse aspecto de personalidade, eu não posso pegar a minha cabeça e colocar na sua. Diga glória. É difícil dar glória a Deus com essa palavra, né, irmão? Aí a gente poderia falar, por exemplo, do narcisismo, né? Que é uma prática muito comum e danosa entre nós. As pessoas que querem ser o padrão e estabelecer o padrão no grupo social. Se não for como eu quero, não vai. Aí morga o trabalho, o grupo para, fica aquela confusão. O sangue de Jesus tem poder. Pois bem, vamos às práticas. Não precisava comentários das práticas, porque elas são autoexplicativas. Mas, só para a gente conversar um pouco sobre a palavra, vamos à primeira prática, meus irmãos. A gente leu do versículo 19, do versículo 16 ao 19.
Veja que no versículo 12, o escritor começa chamando os homens que praticavam isso de filhos de Beli. Filhos de Beli. Alguém já ouviu essa expressão aqui, filhos de Belial? Alguém já ouviu essa expressão? Muito bem. Essa expressão filho de Belial é justamente uma expressão que significa homem inútil, homem sem valor, homem perverso. Então os homens que eram chamados na Bíblia, ou acusados, porque Davi inclusive foi acusado de ser homem de Belial, dentro de uma injusta perseguição, mas ele não era, a gente sabe, mas foi acusado de ser. Mas os homens, quando eram chamados de filho de Belial, estavam sendo insultados de inúteis, sem valor, perversos. E o que a Bíblia nos mostra é que aqueles que praticam estas coisas aqui, irmãos, isso é muito forte. Não sou eu, reclame com o dom da palavra. A Bíblia está dizendo que quem pratica essas coisas aqui, ele anda em perversidade, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinal com os dedos. É tudo trocado. Misericórdia. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contenda, pelo que a sua destruição virá, repentinamente, subitamente, e será quebrantado sem que haja cura. Veja, aí ele começa a falar dessas práticas. A primeira delas, diga comigo assim: olhos arrogantes. Não sentir firmeza. Não é com você não, meu filho. Pode falar forte. Amém? Diga, olhos arrogantes. E o que é olhos arrogantes, irmãos? Superioridade, arrogância, orgulho. Olhar que expressa sentimento negativo em relação ao outro, de inferioridade, e que acaba sendo exteriorizado com práticas. Alguém já ouviu falar que o olhar expressa, né? O olhar não expressa tanto sentimentos bons como ruins. O texto está dizendo que os olhos arrogantes são olhos agressivos, olhos orgulhosos, que diminuem o outro para que ele esteja em eminência. Eu me lembrei rapidamente, por exemplo, Daniel 4, Nabucodonosor. Interessante que ele convida as pessoas a olharem. Venham, olhem, não foi esta a grande Babilônia que eu construí com poder que eu tenho e com toda a minha glória? A arrogância de Nabucodonosor foi tão grande que ele nominou-se quase um semideus. E aí, como já tinha tido a revelação e Daniel interpretou, a Bíblia diz que na mesma hora ele caiu como um louco. Passou meses no mato, cresceu pelos em seu corpo. Uma sentença de vida muito dura para a arrogância. E quando ele foi para o meio do mato, como a gente sempre costuma dizer, comer capim, passou lá. Aí a Bíblia diz que com o tempo voltou o tino. Ele voltou a ser normal. Aí quando ele voltou normal mesmo. Porque ele disse assim, eu agora sei quem é Deus. Agora eu só enalteço a Ele, só engrandeço a Ele, só dou glória a Ele. Olha, irmão, o arrogante, o orgulho é a porta para todos os tipos de mazela entre nós. Olha, irmãos, isso aqui é um pensamento meu. Eu repito, inclusive, o último ponto, para que não tenham nenhum tipo de ressalva em discordar de mim nesse aspecto. Podem discordar, não tem problema. Nesse aspecto, se eu citar a palavra, não discordam, porque é a palavra. Agora, nisso aqui, se desejarem, fique à vontade e faça a sua reflexão pessoal. Mas eu fico tão preocupado quando as pessoas, pode até ser um radicalismo exagerado meu, mas eu fico tão preocupado quando as pessoas dizem assim, eu tenho orgulho da minha igreja. Eu tenho orgulho do meu pai. Eu tenho orgulho da minha mamãe. Eu tenho orgulho da minha filha. Quando a pessoa diz assim, chega a dar aquela agonia em mim, sabe? Porque a expressão orgulho, ela tem uma conotação muito pessimista. Dentro da palavra, estou falando pela palavra. O orgulho foi que derrubou o anjo caído. E tantos outros, Nabucodonosor caiu no campo por conta do orgulho. Então as pessoas, eu estou falando aqui para nós. A gente não pode ter orgulho de nada, a gente tem que glorificar a Deus. Paulo disse, de nada devo me orgulhar. Paulo disse,
senão na cruz de Cristo. Se a gente tem que se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe em saber que Cristo morreu na cruz por nos salvar e a gente está aqui por causa dele. Adore a Deus pela vida do seu pai, adore a Deus pela vida da sua mãe. Seja honrado por ser filho, por ser pai desta pessoa, mas deixe o orgulho de lado, diga glória. Olha os arrogantes, irmãos, é insuportável. É insuportável ficar perto de uma pessoa arrogante, porque ele se autoelogia e se autopromove. E a autopromoção não combina com o crente. A autopromoção não combina com quem serve a Deus. A gente tem que ficar escondido na sombra da cruz. A gente não pode estar deixando o coração da gente se encher. Eu dizia lá em Siriaém, eu dei essa doutrina lá em Siriaém. Eu dizia lá em Siriaém assim, tem gente, irmão, que não pode nem ter uma bicicleta Monark. É Monark o nome? Monark. É Monark ou Monark? Eu não sei. Quando vai da bicicletinha ali, ó. Meu Deus, ó, irmão fulano. Jesus ajuda teu servo. Arrumei um emprego daqueles agora, viu? Daqueles. Encontrei o irmão trabalhando. O irmão nem deu a paz. Meu Deus, o irmão se orgulhou só por conta disso. Um rápido emprego que é hoje, amanhã não tem mais. E a comunhão, e a amizade, e a relação. Irmão, a gente não pode deixar quebrar isso não, entre a gente não. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Se Jesus lhe deu uma bicicleta Monark, dê glória a Jesus e fale com os irmãos. Se Jesus lhe der um carro novo, aqueles carros possantes, né? Não sei nem chamar o nome do carro, que eu não tenho. Mas olha, quando Jesus lhe der um carro bom, bonito, aqueles, baixa o vidro, diga, Pai do Senhor, meu irmão, quer carona? Que às vezes até a carona vai-se embora, né, irmão? Não tem nem carona. Glória a Deus, Jesus, tenha misericórdia. Vamos mudar de assunto. Olha os arrogantes. É aquela pessoa que se autopromove, né, irmão? Ah, porque eu fiz isso. Eu fiz muito isso. Tem gente, irmão, que a gente não pode comentar. A gente vai comentar assim. Tem hora, irmão, aqui não. Foi uma pessoa do outro lado do mundo que eu conversei. Do outro lado do mundo, certo? A gente vai conversar com uma pessoa. Rapaz, olha, tu viste aquele negócio? Oxe, eu fazia direto, eu fiz muito, não sei o que, eu fiz, eu construí, eu realizei e tal. Aí eu me calo, eu disse, pronto, então, você errou. Glória a Deus, né? Então, você ficar perto de uma pessoa altiva é desconfortante, porque você conversa com a pessoa e a pessoa só se autopromove. E Deus não quer isso. Sabe quem tem que aparecer na gente? Quem é que tem que aparecer na gente? Jesus, irmão. É só Jesus. Ah, eu fiz bonito, foi Jesus. Eu passei naquela prova, foi Jesus. Eu contei aqui um dia desse que a gente foi abordado por uma pessoa falando sobre concurso público e tal. E a pessoa disse assim, eu tenho um professor que disse a mim, que quando me disse que passou do concurso, eu disse assim a ele, graças a Deus. Ele disse, Deus não tem nada a ver com isso. O professor disse, não é? Esse problema dele. Agora, no dia que Deus me der, eu digo, eu estudei, eu passei noite estudando, eu passei dias estudando, perdi sono estudando, eu custei para pagar o valor da inscrição. Agora diga uma coisa, tudo isso foi Deus que me deu força, foi Ele quem me colocou lá, a porta que abriu foi Ele, então a honra, a glória e o louvor pertence a Ele, queira ou não queiram as pessoas. E dá glória a Deus, irmão, não tira seu mérito não. Dá para dizer a pessoa que está do seu lado, diga assim, dá glória a Deus pelas suas conquistas, não tira seu mérito não. Porque nem Deus quer isso, irmão. Deus também não tira seu mérito não. A honra é dele, a glória é dele, mas Ele sabe do seu esforço, da sua dedicação. Nem Ele tira seu mérito, agora Ele quer ser glorificado. E eu quero saber se tem gente aqui que glorifica Ele pelas conquistas. Diga glória. Pronto. Olha os arrogantes. O sangue de Jesus tem poder. Não tem ninguém com olho arrogante aqui, em nome de Jesus, meu Deus. Segunda característica. Diga comigo. Língua que profere mentira.
Não, não senti firmeza também não. Não pense que é com você não, pode dizer forte. Diga assim, língua que profere mentira. Aí é um problema, né, irmão? Tem gente que já tem o codinome, né? É bronca. A mentira, por vezes, parece até uma doença. Parece uma doença. Eu poderia contar um episódio aqui, mas eu acho que televisionado fica difícil, mas deixa quieto. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está onde? Provérbios 18 e 21, anote aí. O diabo é o pai da... Eu não estou falando nada, eu só estou citando o que está na Bíblia. Coisas práticas. João 8 e 44. Aí, um dia eu peguei a minha menina, né, Maria Hélida. Ela, aquela mentirinha de criança, né, que a gente tem que ir cortando. Aí eu disse, minha filha, você é filha de quem? Você é filha do diabo? Disse, claro que não, pai. Quem mente é filho do diabo. Se a gente lembrar disso, a gente não mente não, irmão. Quem quer ser filho do diabo aqui? É prático e simples. Veja que não tem segredo, é a Bíblia que está dizendo. Quem mente é filho do... Pronto. Todo mundo sabe. Então, o mentiroso quanto mais, que parece uma pessoa doente realmente, que não segura, não consegue, talvez precise de um tratamento. Né? Ananias e Safira, por exemplo, em Atos 5, morreram fulminados porque mentiram ao Espírito Santo. E aqui, irmãos, vai um conselho. Prefira as consequências da verdade do que os resultados da mentira. Vou repetir. Prefira as consequências da verdade do que os resultados da mentira. Mentiu, corrija a rota. Porque pode produzir resultados contra você e contra os seus. Ah, mas fulano vai me castigar. O castigo faz parte da aprendizagem. Se tiver correção, não tem problema. O que eu quero é corrigir mesmo. Sim ou não, irmãos? Então, se mentiu, vamos corrigir a rota. Vamos dar meia volta. Não tem problema. Provérbio diz que é sábio aquele que volta atrás. Mentiu para o patrão? Dá tempo ainda a corrigir a mentira. Mentiu para a mãe, para o pai? Mentiu no emprego? Tem gente que, irmãos, eu não sei, eu não conheço nenhum caso assim, mas a gente sempre nos rios, né? Instagram, a gente vê. O pessoal mente no emprego, diz assim, eu vou viajar. Daqui a pouco, ele mesmo posta foto passeando. O patrão está no trabalho vendo ele mentindo, irmão. Língua que profere mentira, segundo a Bíblia, é filho de Belial. Eu não vou falar nem mentira um contra o outro, que ainda vai chegar. Que é outro problemão. Outra característica, já são 10:09, vamos terminar. Diga comigo, mãos que mata o inocente. É outra coisa que Deus aborrece. Mãos que matam o inocente. Mas na igreja ninguém vive matando ninguém. Deixa eu dar uma risada. Se não matou, pensou. Abel matou o seu inocente irmão, Gênesis 4, 8 ao 12. Contra a vida de seu próximo. Amém, né? Misericórdia. Quarta característica. Diga comigo assim. Agora diga forte. Eu sei que está pesando, né? Mas vamos lá. Coração que planeja a maldade. Vocês repitam, mas acompanhem, que eu não estou citando nada fora do texto. Está no texto isso aqui.
quiserem manter a Bíblia aberta e acompanhar no texto, está lá. Todos nós sabemos que na Bíblia o coração é o centro das nossas realizações. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é o centro da nossa vontade, emoção e intelecto. Então, tudo que a gente pratica, primeiro começou aqui. É por isso que é no coração que você ama e que você odeia. É dentro, internamente, que você despeja sentimentos bons e também sente sentimentos ruins. É no coração que, inclusive, que se planeja as atitudes que se tem que tomar. E o que é que Deus está dizendo aqui? Que aborrece os que maquinam o mal no coração. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Que é no coração que se planeja. Ninguém mata uma pessoa impulsivamente, a não ser por legítima defesa. Primeiro você maquina. Tantos crimes que são maquinados, planejados. Você diz, como é que a pessoa teve capacidade de fazer isso? Você não sabe os dias planejados. Esses ataques, por exemplo, em escolas nos Estados Unidos, você vê o histórico dos meninos assistindo vídeos muito perigosos, lidando com jogos ocultistas, uma série de coisas, estimulando o menino a isso, e ele vai planejando, ó, passo a passo. Quando você vê, executou. Sabe o que é isso? Coração planejando maldade. Olha, eu sento perto dessa irmã, mas se eu pudesse. Ah, se eu pudesse. Mas não posso não. Ah, Jesus, me segura, minha mão é crente. Mas ainda tem gente que diz assim, minha boca é crente, mas minha mão não é não. Né? Está planejando, né, irmã? Está planejando, meu irmão. Nesta noite, olha o que Deus está dizendo a você aqui. O que está sendo planejado no teu coração, o Espírito do Senhor está nesta noite quebrando agora pelo poder da palavra. Você chegou nessa casa aqui, essa palavra não é em vão não. Essa palavra está indo ao coração de alguém nesta hora. Ou aqui ou em casa pela televisão. Deus está quebrando o planejamento do mal agora. Levante a mão para receber esta palavra, você que está aqui, você que está em casa. Jesus está indo aí agora, meu filho, visitando o teu coração, quebrando o coração de pedra e dizendo, deixa comigo, eu vou agir. Alguém se levantou contra mim no colégio, no trabalho, aonde for, eu vou maquinar alguma coisa contra ele. Maquine nada não, deixa Jesus trabalhar. Ele faz a cirurgia e nem cicatriz fica. Quem crê que não fica nem cicatriz quando ele resolve? Olha, irmão, levanta a mão para receber essa palavra. Deus vai resolver uma causa sua de forma tão poderosa. Escuta essa palavra aqui. É problema interpessoal. Mas Deus está dizendo a você aqui, você não vai mover uma palha. A sua mão não será movida. Deus está dizendo hoje aqui, não precisa pensar em nada, não maquine nada. O mal que está querendo tentar você fazer uma calúnia, construir uma história contra alguém, Deus está dizendo, eu estou quebrando agora, porque quem vai agir sou eu por você. Levanta a mão porque Deus está visitando agora ambientes por você. 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 É o vizinho? E tem vizinho que Jesus não vai lá no coração e amoleça? Ele tem martelo que esmiuça a penha. Diga glória. Eu quando pensei nisso aqui, pensei em Amã, refletindo sobre a palavra, Esté, capítulo 3 ao 7 ao 10, Amã começou a planejar maldade contra o povo, porque Mardoqueu não se dobrou. Você já pensou, irmão, por causa de uma pessoa, você construir um projeto maléfico contra uma multidão? E Daniel, que foi pior ainda.
Daniel capítulo 6. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes ao dia, irmão? 3. Aos invejosos, esse homem está ganhando muito espaço aqui no reinado. Temos que fazer alguma coisa contra ele. Mas a Bíblia diz que não acharam ocasião contra Daniel. Não acharam ocasião contra Daniel. Não acharam ocasião contra Daniel. Aí quando não acham ocasião, eles criam ocasião. Aí sabe o que eles fizeram? Vamos achar ocasião num Deus dele. Ele não ora, vamos criar um decreto. Durante 30 dias, quem orar a outro Deus que não for ao rei, vai ser lançado na cova dos leões. Veja, irmão, por conta de um decreto foi criado para amaldiçoar uma multidão. Você sabia que por causa de você, alguém está incomodado com você. Olha o que Deus está revelando pela sua palavra aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Alguém está incomodado com sua vida. Há uma trama tão grande. Se você pudesse ver no mundo espiritual a trama que está sendo montada para destruir a sua vida. Corações maldosos estão planejando algo contra a sua vida. Mas nesta noite, Jesus te trouxe aqui para pertinho dele. Trancou você hoje aqui no jardim. Está todo mundo trancado no jardim com Jesus aqui hoje. Para lhe dizer, nenhum mal, nenhum mal, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos ele dá ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. O coração mau está planejando, mas o homem poderoso, onisciente, que vê tudo, já viu, está chegando primeiro e quebrando o laço por sua vida. Penúltimo, diga comigo, pés que se apressam para correr para o mal. Olhos orgulhosos, arrogantes, línguas que proferem mentira, mãos que matam inocente, coração que planeja maldade. Tudo isso é prática que não pode estar entre nós, neste relacionamento interpessoal. Não pode haver isso entre a gente. Pés que se apressam para correr para o mal. Os pés falam de movimento e correr fala de pressa. Tem gente que tem pressa para fazer o que é ruim. Já pensou, irmão? Tem uma notícia boa para tu levar. Hoje vou nada, estou com preguiça. Olha, até aconteceu um acidente ali, ó, morreu 5. Eu vou lá agora levar a notícia. Tem gente que é o repórter das más notícias, né? É feito os jornaleiros, os mensageiros que levaram as notícias para Jó. Só levaram notícia difícil para Jó, né? Olha, só eu escapei, morreu tudo. Só eu escapei, morreu tudo. Só eu escapei, morreu tudo. Pés que se apressam para fazer o mal. São apressados para realizarem coisas que foram maquinadas no coração mau. Gênesis 39, a mulher de Potifar, quando não conseguiu o que queria, se apressou rapidamente para dizer ao marido, ele quis me assediar. O pé que se apressa para fazer o mal é assim, quando não consegue o que quer, ele distorce a história para fazer com que você fique como errado. E José foi aprisionado, passou, os irmãos sabem, prisão, foi castigado por isso, mas venceu. Mas não abriu mão da sua lealdade ao Senhor. Nesta noite, levante a sua mão e receba esta palavra. Oxalá que Deus esteja aqui agora, passando em revista o seu exército. E sonde corações inocentes e puros aqui nesta noite. E ao visualizar as suas atitudes, as suas ações, Ele ache graça em você. E ao achar graça em você, Ele realize por você aquilo que você não pode fazer. E aqueles que estão se apressando para fazer o mal contra a tua vida serão paralisados. E assim como os carros de Faraó que pararam no meio do mar, as rodas foram tiradas do eixo,
foram tiradas para atrapalharem a jornada do exército de Faraó, Deus vai começar também a tirar as rodas dos carros de muitos faraós que estão se levantando para prejudicar a tua jornada de fé. Nesta noite, se você crê, receba esta palavra. Há uma visita de Deus poderosa entre nós, quebrando o arco, cortando a lança e dizendo: eu te acompanho com o meu olhar e te protejo e te guardo. Pegue o nome dessa pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus está te guardando do mal. Diga assim: não se preocupe com nada. Há um Deus que te cobre com sua sombra. Diga assim: coração perverso não imperará. Pés que se apressam para o mal contra a tua vida não prosperará. Clame junto com essa pessoa: o sangue de Jesus tem poder. Levante essa mão por um minuto, dê glória a Jesus. Ele está passeando aqui na congregação e há uma nuvem de renovo. Há um ambiente de renovo, de restauração, de perdão. Olha aqui, olha o que Deus está dizendo: esta noite é noite de perdão, noite de reconciliação. Levante a sua mão e dê glória a Jesus. Noite de renovo. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo ele aqui bem de perto. Aleluia. Nós teríamos que falar também sobre testemunhas falsas, que proferem mentiras, constroem enredos falsos. Gente, é possível? É possível alguém que serve a Deus levar notícias erradas, sabendo conscientemente que está errado, para prejudicar uma pessoa? É possível? Não. Sabe o que acontece, irmão? Tem hora que o enredo favorece ao discurso. A notícia chega: olha, tá assim, assim, assim. Aí alguém diz assim: tá assim, assim, assim. E quem for inteligente entenda o que eu quero dizer. Como o discurso favorece, aí eu vou alimentar o discurso. Só que está pecando. Porque falar do que eu não sei é pecado. Testemunhar o que eu não sei é pecado. E o Deus do céu vai pedir conta do tempo que passou. Por fim, e parece que é o fechamento, Deus dá o fechamento. Ele abomina. Sabe qual é? Vamos dizer juntos? Diga comigo: que semeia contenda entre os irmãos. Teremos algumas referências. Provérbios 20:20. Sabe o que é que diz em Provérbios 20:20? Sem lenha um fogo se apaga, meu filho. Se não tem assunto, meu filho, fecha a boca. Se você sabe o que você vai comentar vai prejudicar a relação e vai trazer instabilidade entre você e seu irmão, corta no meio. Se você quer a paz e a felicidade entre nós, entre você e o seu companheiro, seu irmão, aí eu fiquei sabendo, você ficou sabendo, fique para você, você não sabe se é verdade. Sabe o que é isso? Se você for dizer a pessoa vai procurar saber quem disse, vai começar o ciclo vicioso que não tem tamanho. E aí, sabe quem vai gostar de tudo isso? O diabo. Vai ficar reinando, imperioso. Mas o sangue de Jesus tem poder. Ele está aqui nesta noite visitando corações de crente. Eu não tenho medo de repetir tudo de novo, porque eu sinto do Espírito de dizer isso aqui. Hoje é noite de renovo. Hoje é noite de perdão.
Hoje é noite de visitar aquele crente que você não fala mais. Não falo, não foi eu o culpado. Fale, meu filho. Se reconcilie. A palavra veio. Você é inexcusável agora. Você já conhece a verdade. Já sabe de tudo. Você não pode ficar com raiva de uma pessoa sem saber se o que você soube realmente aconteceu. Veja que eu estou falando de coisas práticas aqui. Como é que você fica com raiva de uma pessoa sem saber de fato o que aconteceu, sem procurar averiguar a verdade? Coisa simples. Aí causa instabilidade entre o povo de Deus. Eu gosto de servir a Deus porque Ele é Deus poderoso. E quando a gente clama, Ele chega na hora que a gente clama. Você crê que Ele chega na hora, irmãos, que a gente clama? Aleluia. Que nesta noite o Espírito Santo nos encha da sua paz, em saber que nenhuma dessas práticas faz parte do nosso script de vida. Dá para dizer a pessoa que está do seu lado? Para terminar, desculpe, eu sou meio maluquinho assim, mas diga a pessoa que está do seu lado, diga assim, que nenhuma dessas práticas componham o seu script de vida. Não faça parte da sua vida espiritual. E o Deus do céu será glorificado entre nós. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu irmão. Preciosa, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Pegue o nome da pessoa e diga. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Quem pode dar glória a Deus pela nossa unidade, irmãos? Levante a sua mão para o céu e dê glória a Jesus, porque somos um em Cristo, irmãos. Vamos dizer juntos, somos um em Cristo. Diga glória a Deus por isso. Quero saber nesta noite se há alguém para Jesus. Você que ouviu a palavra, uma palavra de conscientização, uma palavra de renovação, uma palavra de advertência, logicamente também, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida relacional. Se tem alguém para Jesus nesta noite, venha. E eu tenho certeza que